com uma missão. Vem com uma missão, vem para entrar nas fileiras deste grande exército que é a Igreja Adventista. A gente fala grande exército, entretanto, nós somos aproximadamente 0,25% a 0,75% da população mundial. A população mundial chegou a 8 bilhões em setembro de 2022. Nós somos hoje alguma coisa próxima de 22 milhões de adventistas no mundo. Aqui no Brasil, chegando próximo dos 2 milhões. Nós somos um pequeno povo, mas muito feliz. Quando nós olhamos para nós nos vemos grandes, né? Nós somos pequenos. Não estamos sozinhos. Todos que aqui estamos, viemos procurar alguma coisa. Há um sentimento que eu creio que pertence a todos, ou que está em todos, que é a vontade de ir para um novo mundo, para sair dessa terra e receber as bênçãos da terra prometida. Eu acredito que boa parte de nós veio nesta manhã também procurar isso. A reflexão que nós faremos nesta manhã está baseada no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, aqueles que trouxeram a Bíblia. É um verso que muitos de nós conhecemos de memória. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim não virá antes da pregação do Evangelho, não virá. É uma condição. Para que termine esse mundo, precisa ser pregado o Evangelho a todo mundo, a toda geração. É uma condição. Quando nós estudamos a lição da escola sabatina, eu mencionei ali na nossa classe, junto ao professor, e aí estudamos ali. Na concepção dos apóstolos, era para pregar entre os judeus, e deu. Quando aconteceu o Pentecostes, eles cumpriram a missão, na concepção deles. Na Igreja Adventista, em abril de 1874, Ellen White teve uma visão de que a igreja deveria sair a pregar a todo mundo. No dia 15 de setembro daquele ano, John Andrews foi enviado à Suíça. Ele foi lá na Basileia e começou a pregar o Evangelho lá. Foi a primeira vez que a Igreja Adventista enviou um missionário a Neymar. Mas pasme, em 1890 foi que a Igreja Adventista entendeu, porque até então pregava para quem? Para os evangélicos, para os protestantes. Ela entendeu que deveria pregar para todas as pessoas. O mesmo erro, digamos, que aconteceu nos primórdios da igreja, lá com os apóstolos, para eles deveria ser pregado o evangelho para quem? Judeus. Os gentios, como diz o Rio de Janeiro, que se lasque. Era bem assim. E a igreja era pregado o evangelho para os mileritas, para os protestantes da concepção. Mas não é isso. O evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. E nós não estamos sozinhos nesse movimento. O Espírito Santo vai trabalhando tanto que é possível que aconteceu com você aquilo que aconteceu comigo. Levanta, vai para a igreja. O desejo, ele vai trabalhando, vai para a igreja. Mas eu não quero ir, mas vai. Tem uma mensagem, mas eu não quero ir, mas vai. Vai, tem uma mensagem, é uma música, é um hino, é uma reflexão. É o fiel ano novo que foi mencionado aqui tão belamente como introdução às atividades que nós estamos realizando na igreja. Vai, mas eu não quero ir, mas vai. Vai, filho, vai, simplesmente vai. E o que vai acontecer lá? O Espírito Santo do coração, se permitir. Em 2004, no Reino Unido, aconteceu um avivamento, ou reavivamento. Evan Roberts foi o pivô disso. Ele estava em uma capela e ele escutou então o pastor Joshua fazendo lá oração, e nessa oração ele dizia: dobra, dobra, dobra. Com 26 anos ele foi na igreja, reuniu os jovens. Tem aqui jovens, alguém tem 26 anos aqui? Tem? Não tem, aqui tudo vai. Aqui é só pele lisa, coisa bonita, né?
Só a pele lisa, oh, coisa bonita. Aqui, lindo. 26 anos. Então ele foi lá na igreja e começou a reunir. Começou a reunir pessoas dizendo: ora, oração, oração, oração. E o grupo dobra-me. Aqueles jovens começaram um movimento que se estendeu por todo o Reino Unido. Eles simplesmente, gente, eles chegavam na igreja, se reuniam um grupo e eles começavam a orar a Deus. Orar, sem telão, sem nada. Pegavam o inário ali e orava e cantava, orava e cantava. Daqui a pouco eles entravam madrugada dentro. Hoje a gente chega na igreja com um pensamento imediatista, tudo é muito rápido. Oi, Ivodinho, bom te ver, grande patriarca. É tudo muito rápido. Tanto que, há algum tempo, vocês lembram que os vídeos, eles tinham meia hora? Quem para hoje para assistir um vídeo de meia hora no WhatsApp? Coloca ela 2, 3 vezes ali para fazer uma... Não é verdade, gente? Não tem paciência. Então, assim, tudo é muito rápido. Naquele período, gente, eles começavam à tarde, eles iam meia-noite, 1h, cantando, louvando a Deus e pedindo o Espírito Santo: trabalhe meu coração. Bem, encurtando a história, eles começaram a influenciar toda uma sociedade e começou todo um movimento. As pessoas que estavam lá no bar tomando alguma bebida alcoólica, eles não sentiam mais vontade, depois iam para a igreja. E começou esse movimento todo e foi. O índice de criminalidade baixou, bebidas não, os estádios as pessoas não iam mais, os cavalos, tinham o jogo de polo, então as pessoas, os jogadores diziam muitos palavrões aos cavalos. Os cavalos não ouviam mais palavrões e eles não sabiam mais o que estava acontecendo. Os cavalos não obedeciam os cavaleiros. 100.000 pessoas foram batizadas. 100.000 pessoas foram batizadas. Mudou a sociedade. Durou durante um ano, de 1904 a 1905, e terminou aí. Um jovem, 26 anos, simples, mineiro, tinha uma Bíblia lá chamuscada, que havia pegado fogo na Bíblia, na mina. Simples. Mas eles colocaram o coração na missão. Na semana passada nós estudamos, foi a última lição da escola sabatina, referente a Josué. Lembro que Josué 3,5, Deus disse para o povo: se consagre. O que é consagrar? É entregar a vida a Deus. Eles se consagraram antes de atravessar o Jordão. Eles disseram: me desculpa, e foram se consagrando, foram pedir desculpa, foram caminhando ali na escada da santificação, atravessaram o Jordão. Era tempo de cheia, as montanhas, o pico das montanhas tinha gelo, houve degelo e o Jordão estava repleto. Atravessaram o Jordão, fiz circuncisão, não havia tido tempo durante o deserto, comemoraram a Páscoa, foram para Jericó, derrubaram, chegaram em Ai, perderam. Uns 3.000 soldados, a gente derruba eles, perderam. 36 soldados morreram. Josué, capítulo 7, verso 10, ele se encontra ajoelhado, e Deus diz para ele: Josué, o que você está fazendo aí? Levanta, há pecado dentro. Aqui vem a primeira lição para nós termos durante todo o ano, a vitória de ontem não garante a vitória de hoje, não garante. Mas eu fui sábado da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não pegou a Bíblia, perdeu. Nós temos duas naturezas, ou espiritual ou a natureza carnal. Pastor Wilson Paroski, 17 de julho de 1995. Duas. Há dois poderes, mencionei semana passada, que controlam a mente: ou Deus ou Satanás. Livro Temperança, edições modernas, 64, 65. Dois poderes. Dois. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou com um corpo perfeito e caráter santo. Você e eu temos um corpo imperfeito e um caráter pecaminoso.
Gênesis 3, 1 a 7. A serpente mais astuta dos animais, mais astuta, Arum. Quando Adão decidiu pecar, Eva foi enganada, Adão decidiu. Quando Adão pecou, os olhos dos dois se abriram. Eles perderam a santidade. Deus havia feito o homem e a mulher, criado o homem e a mulher, um pouco menor que os anjos. Salmo 8, verso 5. Um pouco menor que os anjos. E eles perderam a santidade. Consegue água? Hoje, se alguém pega água lá para mim, por favor? Obrigado. Agora eu não preciso, mas eu sei que eu vou precisar. Um pouco menor que os anjos, de glória ou coroaste. Eles perderam essa identidade, eles se tornaram mais próximos de Satanás do que de Deus. Obrigado, João. Eles eram parecidos com quem? Com Deus, gente. Se tornaram parecidos com quem? Satanás. Presta atenção numa coisa. Todos os dias, você e eu, temos uma luta contra a nossa tendência pecaminosa. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Mas até quando? Até a volta de Jesus. Nós temos a natureza má. Ela está em nós. Então nós precisamos todos os dias ler a Bíblia, mas não é assim ler mecanicamente. Senhor, o que você quer falar para mim? É isso, todo dia, todo dia. A apostasia não acontece da noite para o dia, é uma constância, vai indo e aconteceu, mas depois de muito tempo. Então, queridos, infelizmente, todos os dias, essa é a nossa luta. O bom é que Deus enviou o seu Santo Espírito para falar no nosso coração, e quando nós entregamos a vida a Ele, então nós temos a certeza de que Ele está conosco. Nós havemos de cair em um ou outro momento, mas Deus há de nos perdoar. Obrigado. Por falta de água, agora não vai ser. Tá, okay. Não, pode vir, até as 2 hoje. Manda aqui, até as 2 horas. Só eu aqui tomando água. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vigília. Obrigado. Queridos, essa é uma luta. Perceba o seguinte: a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. É todo dia. Todo dia. Bíblia, oração. A Bíblia é Deus falando conosco. A oração a gente fala com Deus nessa comunhão. E aí nós temos exemplos de várias pessoas na Bíblia. Todos os dias. Quando Josué estava ajoelhado, está lá no texto de Josué 7,12, Deus disse para Josué: eu não estarei com vocês. O problema, gente, não é Satanás. O problema não é o amigo da esquina. Eu estava lá em Nova Iguaçu e um líder da igreja disse assim: pastor, eu não vou mandar o meu filho para a escola porque está acontecendo essa situação aí de ameaça e tal. E que mais, irmão? Não. Vai falando. Falou? Eu falei. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu estou distante da minha terra 1.600 quilômetros. Ontem à noite eu estava em Nova Iguaçu. E eu passei pela Light. Era 15 para as 11. Não é Satanás que me manda, é Deus que me manda. E se alguma coisa tiver que acontecer comigo, aconteça. Livro Vida Ensina, página 57, a primeira visão de Ellen White, até 59. Deus depusera na sepultura o irmão Fitz Stockwell, para quê? Para o salvar. Então, se em algum momento Deus permitir que aconteça, eu falei para ele, e eu citei esse script de Ellen White, se em algum momento Deus permitir que alguma coisa aconteça comigo, é para o meu bem. É para o meu bem. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor. Se é para o meu bem, se é para a minha salvação, está tudo certo. Ontem tive uma conversa meio mórbida estava conversando com a Liz e a Rochelle disse assim, a filha:
pai, se vocês morrerem, coisa bonita quando o filho pergunta, né? Pai, se vocês morrerem, o que eu faço? Ela estuda lá no Rio de Janeiro. E o que eu faço? Não, filho, tem um seguro, isso, você vai ficar bem. Outra coisa, faz a cremação e joga minhas cinzas lá na Torre Eiffel. Tá tudo certo. Gente, aqui é passagem. É de passagem. Nós não vamos levar nada daqui, nada. Eu fico pensando que nada. Vocês lembram o Monza que eu e a Liz tivemos? Monza? What? Doutor Célio? O meu carro, o nosso carro e aquilo que nós temos, gente, tudo aqui é passageiro. Algumas reflexões que mencionam. Está lá o retrato do pastor Roberto na parede. Passou a filha, terceira, quarta. Esse aqui é o pastor, é o teu tataravô. Aquilo que é tão importante para nós hoje, quando vem a segunda, terceira geração, nem lembra, nem sabe. Entende? Aqui é passageiro. E eu falei para ele, amigo, se alguma coisa tiver que acontecer, eu saio. Eu estava a 30 quilômetros, então passo por Nova Iguaçu, depois passo por um outro território lá onde tem miliciano, depois eu passo pelo Comando Vermelho, beleza lá, gente. E vai para lá e para cá, e eu estou indo, e aí? Deus mandou, está tudo certo. Pregar o Evangelho, essa é a tônica, é uma missão que Deus deu para nós. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele foi o penúltimo, não foi o último livro escrito foi o Evangelho de João. Mas ele foi escrito ali por volta do ano 80, 90 da nossa era já. E ele escreveu então lá na ilha de Patmos. O Apocalipse, ele foi escrito em forma de quiasmo. Ou seja, os extremos, eles vão para o meio, vão conduzindo. O clímax é o capítulo 12 do Apocalipse. Esse é o ponto máximo. Então os extremos vão levando para o centro. Por exemplo, naquele período, eram poucas as pessoas que sabiam ler. Quando a família imperial veio ao Brasil no ano de 1808, e eles saíram em 1889, expulsos daqui, o analfabetismo no Brasil pairava uns 90%. Vocês lembram daquele movimento que teve na década de 80? Vocês lembram, né? Na década de 80, vocês lembram assim? Lembram do Mobral? Gente, vocês não lembram de Mobral nenhum? Lembro do Mobral, você lembra agora? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Pronto, está aqui. Por que esse movimento? Porque uma boa parte da população não era alfabetizada. Queridos, em 2024 o IBGE trouxe para nós a informação de que 5,3% dos brasileiros são analfabetos. Nós estamos falando de quanto? 9.100.000 pessoas. No Brasil, 2024, os dados. Então, o que era o Brasil naquele período? Era muita gente. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque eram poucos que sabiam ler. E eram poucos papiros também. Então, quando encontrava alguém, vem cá, ela sabe ler, vem cá. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Felizes, porque tinha alguém para ler. Por isso felizes, alegres. O Apocalipse, então, no capítulo, nós temos os 144 mil. No capítulo 14, 147 mil. Por que isso? São links. Toca nesse assunto, depois... eu ouvi falar no discurso. Na leitura. Você está lendo. Eu vi. É realmente isso aqui. Por isso que nós temos repetição. As bênçãos que estão ali e promessas às 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2, 3, elas são repetidas em Apocalipse 21 e 22. Então nós temos o alfa e o ômega, toda essa movimentação. Bem, por que eu falei isso? Porque Apocalipse 12 é o centro e nós temos uma missão. Quando nós vamos para Apocalipse 10, no capítulo 2, o anjo aqui Jesus estava com o um pé na terra e outro no mar.
uma postura de poder, e diz assim: eu tenho poder sobre terra e mar. A besta que surge no Apocalipse 13, uma surge de onde? Da terra, e a outra em oposição a Jesus. Ah, você que diz que tem o poder. Não, nós é que temos. Então começa a igreja adventista, o movimento adventista, que é um movimento profético, que está em Apocalipse 10, nós temos ali os estudos que Guilherme Miller, quando ele se deparou com Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, é a maior profecia que nós temos, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele entendeu o seguinte: o que acontecia uma vez por ano no santuário? Ele era o que? Purificado. Então, na concepção dele, não, ok, entendi. Quando terminar essa profecia das 2.300 tardes de manhã, a terra será purificada e Jesus vai voltar. Nós temos uma Bíblia por Guilherme Miller, Daniel e os 4 evangelhos. Ele não passava para o verso seguinte até que ele pudesse entender. Ele era um fazendeiro batista e ele lutou, entendi. Então, na concepção dele, nos estudos dele, Jesus deveria voltar em março e abril de 1844, mas não veio. Mais de 100.000 pessoas na costa leste dos Estados Unidos aguardavam a volta de Jesus, e essa pregação se estendeu também para a América Latina. Todo mundo começou a pregar sobre isso, a volta. Chegou naquele período, ele não é. Samuel Snow, fazendo estudo do calendário judaico e gregoriano, então, não é. É no dia 22 de outubro de 1844. Então houve todo um movimento, venda de coisa, assim como houve também nos apóstolos. A igreja de Jerusalém foi subsidiada pelos gentios, porque eles entendiam que naquele tempo viria Jesus, e eles venderam. Por isso os gentios ajudaram os nossos irmãos de Jerusalém, os judeus, que estão passando por necessidade. Na concepção daquele povo, Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, não voltou. Foi uma noite de choro. No dia seguinte, Iron Edson, atravessando o milharal, ele teve a visão que Jesus estava passando do santo para o... E começava então o juízo investigativo. Começou então esse movimento. Isso que estava acontecendo, a igreja foi entendendo aos poucos. Queridos, quando nós vamos para Apocalipse 11, nós temos as duas testemunhas, o Novo e o Velho Testamento. Desde 538 até 1798, a palavra de Deus foi retirada do povo. Lise, pega a chave do carro aí para mim, por favor. Queridos, meu irmão, o Leandro, muito amigo do Dr. César, ele começou a estudar na escola adventista, no Colégio Adventista de Novo Hamburgo. Alguns aqui foram alunos lá também. Quando o Leandro chegou em uma sexta-feira, ele disse assim: sexta-feira a gente termina a aula mais cedo. Mais cedo? Ué, como assim mais cedo? Mais cedo. E não tem nada no sábado. Não tem? Não tem. Ah, é? É. Foi aí que nós ouvimos falar sobre a guarda do sábado. Na minha infância, quando chegava na sexta-feira santa, o que era para fazer? Era para jogar bola? Não, era tudo parado. Não era assim, gente? Tudo parado. Abrir mercado aos domingos? Não, só durante a semana. 7 de março, 321, Constantino muda a adoração do sábado para o domingo. Uma verdade, uma mentira dita durante muito tempo se torna uma. Na minha concepção, um dia de guarda ou coisa é santa. Gente, tem um Fit 2010 do outro lado da rua, é o carro da Rochelle, mas a gente deu de presente para ela. Para
para quem encontrar na Bíblia onde nós devemos guardar o domingo. Você acha que eu sou louco? É o carro de voltar, você acha que é dar mole para vocês? Não tem! Não tem! O sábado salva alguém? Não! Por que esse mandamento foi colocado como lembra-te? Porque ele seria esquecido. Ele seria esquecido. As duas testemunhas, tanto o Velho como o Novo Testamento, no ano de 1793, a Assembleia lá na França decidiu ser contra a religião, ser contra a Bíblia. Eles criaram uma semana de 10 dias, tiraram o dia, colocaram uma prostituta como a deusa do saber. Era uma oposição à religião que estava imperando durante centenas de anos. Para nós termos uma ideia, no dia 24 de agosto de 1572, nós tivemos o massacre de São Bartolomeu lá na França. Simplesmente, amigo que gosta de filmar, eles pensam assim, é cristã? Morta. 70 mil pessoas foram mortas naquele massacre. 1173, o 12º século, foi um século muito cruel. A Inquisição, a venda das indulgências e outras coisas mais. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui está na história. Está na história. É só ir no Google, está tudo ali. Os valdenses, eles queriam o quê? Louvar a Deus. E a igreja dominante foi lá e matou muitos. Eles não podiam ler a Bíblia. O que valia era o que? A tradição. Era aquilo que se falava, era verdade. 1260 anos. 15 de fevereiro de 538 a 15 de fevereiro de 1798. É muito tempo. Muito tempo. A verdade se perdeu. Em 1797, então, volta novamente. A França percebeu a besteira que havia feito. As mortes, assaltos e prostituição aumentou muito e eles retornaram. E a partir dali, a sociedade bíblica em todo o mundo começa a expandir de forma tremenda. No capítulo 12 do Apocalipse, que é o centro do Apocalipse, todos convergem para o centro. Nós temos Satanás enviado à terra, e ele, usando então o dragão, usa o Império Romano através de Herodes para matar as crianças. Depois, esse império vai do ano 168 até 476, quando as 10 tribos bárbaras destroem, acabam com Roma. 3 se opõem ao governo, ao pontífice, à igreja dominante da época. 3, vândalos, elos e ostrogodos. Em 538 caem os ostrogodos, então começam os 1260 anos que se estende durante todo esse período. E a igreja foge para o deserto, mas a igreja sempre tem o remanescente, amém? A igreja sempre tem o remanescente. E segue para o Apocalipse 13, que vai ampliando o 12. O Apocalipse 17 explica o 13. O 18 colabora também. E assim a gente vai indo. No 13 nós temos a primeira besta, que foi já mencionada aqui. E nós temos o surgimento da segunda. Quando começa um movimento forte lá na Europa, John Robinson, que é um pastor protestante, junto com 102 pessoas mais ou menos, eles saem da Holanda e eles vão até a Inglaterra, no barco Speedwell. Trocam de barco, pegam uma Mayflower e chegam então na costa dos Estados Unidos, em 1620. Por que eles saíram da Holanda? Perseguição. Eles então querem um governo sem rei e uma igreja sem papa. Essa é a base. Começa então o movimento dos Estados Unidos. George Williams tem no Grande Conflito tem um capítulo que Ellen White escreveu sobre ele. A Constituição
Constituição dos Estados Unidos deverá ser mudada para que se cumpra a lei dominical e para que se cumpra também o ecumenismo. E ele escreveu sobre George Williams, que fez parte daquele movimento e depois foi socorrido pelos índios. Ele fugiu daquele grupo porque eles estavam forçando as pessoas a irem à igreja. Ele disse: não, nós temos que ter autonomia. Ele fugiu, janeiro, fevereiro, neve naquele período, e ele foi para um lugar onde chamado hoje India Point, foi encontrado pelos índios, e a partir daí a Constituição dos Estados Unidos hoje tem muito a ver com os escritos que ele fez. Bem, queridos, nós vamos então para os Estados Unidos. Em algum momento da história desse mundo haverá a lei dominical. Em 1863, lá nos Estados Unidos, nós estávamos na história do mundo em plena luta do norte contra o sul, que é um outro assunto. Mas começa um movimento aí para que todas as igrejas adorem em um único dia. Qual dia? Domingo. Todas as igrejas poderiam abrir só em um único dia. Em 1888, cai nas mãos do senador Henry Blair esse projeto. Então começa esse movimento. Enquanto a Igreja Adventista estava na 27ª Conferência Geral trabalhando sobre graça e santificação, no Congresso americano estava rolando a lei para que toda igreja pudesse abrir só aos domingos, nenhuma outra. Nós estamos falando de 1888. A igreja envia Alonso Jones para o Congresso. Ele fala com Henry Blair, conversa com um, conversa com outro e está lá guardado. Alguns estados dos Estados Unidos têm a lei dominical, já teve a lei dominical, está. Mas quando? No tempo de Deus. Isso vai acontecer no tempo de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. É hoje. É hoje. A nossa preocupação é hoje. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Mas hoje, em algum momento, haverá um ecumenismo. A lei dominical será colocada. Deus vai fazer descer a chuva serôdia sobre o seu povo. E nesse período será pregado o quê? Sábado, as 3 mensagens que estão em Apocalipse 14. As 3 mensagens.